Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo, glória a Deus, versículo 6 adiante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem tem a Bíblia também? Amém, Jesus. Vamos dizer aqui, quem comprou diz amém, Maria? Amém. Você não sabe se você tem lido a Bíblia, né? Antes de eu passar para os crentes, eu já li isso aqui muitos anos. Aleluia, Jesus. Mais de 50 anos atrás. Glória a Deus. Mas volta aqui. E ouvireis de guerra, e de rumores, guerra de olhar, não vos assusteis, porque é visto que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Pode sentar, gente. Nós somos felizes, temos chamado a salvação, minha família, para de Deus. Então, aqui Deus colocou no coração para meditar com a igreja sobre essa palavra aqui, que nós tem aqui, eu já leu esse versículo, mas um versículo que sempre tem que ser meditado, porque aqui é Deus relembrando algo, né? Ele deixou escrito, entendeu? Sobre o que está acontecendo. Então, aqui está falando para mim, para você, ouvireis de guerra. Ouvireis de guerra. E de rumores, guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é visto que isso tudo acontece. Mas ainda não tem. Então, o acontecimento está aí, a guerra está aí, né? Muita guerra. Só o Brasil não tem guerra. O Brasil só está de fofoca, contenda, perseguição, igreja competindo com a igreja, pastor competindo com o pastor, crente perseguindo o outro, crente falando que é mais abençoado que o irmão, crente falando que ele é abençoado, que é irmão abençoado. São crentes que precisam converter a mente dele a um Deus, achar que Deus vai abençoar só ele. Mas se Deus vai abençoar só uma igreja, só um crente, só um irmão, então Deus está ao contrário do que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, então Deus, Ele vai ver, todos já estão abençoados, porque está servindo Deus da promessa. Então, não é o fim, mano. Não é o fim. Você pode ver acontecer o que acontecer. Mas aqui essa palavra aqui cumprir, porque é a profecia do Senhor, que está entendendo? Ele falou isso aqui antes que ele se entregue, vai pegar facada na cabeça, chicotada, tomada, vai ganhar soco de soldados, vai ser traído pelo discípulo Judas, né, que andava no meio, entendeu? Tomava ceia com Jesus. Engraçado que Jesus ele tomou a ceia, né? Uma coisa que eu estou aprofundando, Jesus tomou a ceia só com o discípulo. Tem que aprofundar esse mistério. Aquela multidão que andava com Jesus não tomou a ceia, não. Olha o mistério aí está o mistério, tem que ser explicado. E hoje tem muitos lugares que qualquer um toma ceia. Viciado, fumante, como diz os hispanos, volátil, bêbado, está dizendo? Aí está o mistério. Toma ceia na igreja. Posso colocar, pode tomar ceia. Jesus vai te crucificar. Você me tirou, Jesus não falou isso não. Porque se nós formos acompanhar a Bíblia mesmo, nós vamos tomar ceia. A igreja mundial só vai tomar ceia nas bodas do Cordeiro depois do arrebatamento que a igreja chegar no céu. Entendeu? Vou mostrar, né? Então está aqui, mas não assusteia, mano, igreja. Mas não, está bem pequeno, está bem muita coisa. Para ver vários acontecimentos, muita matança, misericórdia, muita matança, muita coisa. Igual os aposentados que foram roubados aí, né? Roubados os aposentados. Não assustei, isso aí é isso acontecer mesmo, para todos, né? Mas agora aqui está falando, porque levantará a nação contra a nação. 7. Por conta que levantará, se levantará a nação contra a nação, reino contra reino. Quem está entendendo, mas igreja? Amém. Ele haverá fome, peste, terremoto em vários lugares.
fomos perto. Fome. Fome perde é doenças. Doenças que apareceram, doenças que podem aparecer. Então, Jesus Cristo, tudo acontecendo. Então, o nosso sistema, uma peste aí, vai matar todos os outros. Não, fica tranquilo. Deus está com você e vai te dar um livramento. Entendeu? Amém, Jesus. Se você está com Jesus, né? Vai dar um livramento. Entendeu? Então, aí nós sustemos, porque nação contra nação. Você está vendo os países aí, né? Já sabe, uma briga danada, por causa de política, uma briga danada. Então você vê matando muita gente, morrendo inocente. Entendeu? Tem países aí que as crianças passam fome, a gente batendo na panela, e ele chorando. E um cidadão tem agora que entregar uma bala para ele no vídeo. Tem que pegar comida para ele. Isso é bom. Dá um biscoitinho à criança do vídeo, do pai. Ele vai dar comida ali. Então, fome. Tem lugar que a pessoa está passando fome. Tem lugar aí, eu fiz uma pesquisa. Tem uma área da África que a mãe estava caçando rato para fazer um almoço para os filhos. E os crentes estão reclamando da prova, estão reclamando da muita coisa, reclamando do nome de Deus. Você não está falando de hoje, eu no vídeo. A mãe da África caçando rato para fazer o almoço para as crianças. E tem criança que tem a sua dispensa, né? Até joga fora porque perde a validade, né? Tem criança que tem uma cesta, o lugar onde você coloca suas frutas cheias, geladeira cheia, e está reclamando, Jesus esqueceu de mim. Jesus não vai me dar vitória, não. Que prova é essa? Está na mesa, está empregado, os filhos estão bem alimentados, e está reclamando. E a mamãe lá na África, caçando rato para dar comida às crianças. Mas aqui Paris é cheio de macumba, é cheio de feitiçaria. Mas não é isso, Maria. O que está acontecendo? Jesus não quer virar fome, perde. Vai ficar na fome acontecendo. Entendeu, Maria? Amém, Jesus. E nação contra nação. Reino contra reino. É o que está acontecendo, né? Então, o que Jesus está lembrando a mim, lembrando a você novamente. O que ele falou e o que está acontecendo, mas então assim, toma cuidado. Vai acontecer na tua máquina. O que Jesus falou que vai acontecer, então passará o céu e a terra. Mateus, né? 24, 35. Mas as minhas palavras não vai passar. A palavra não tem Deus. Entendeu? Prosseguindo. Terremotos em vários lugares. Graças a Deus o Brasil está sendo poupado com os terremotos, né? Entendeu, mas? Então, terremotos em vários lugares, vários países, né? Então, e está acontecendo. Os países acontecendo terremotos, matou muita gente, né? Então, tá, mas não é o fim. Não é o fim. Glória a Deus. Está entendendo? Amém, Jesus. Então, Jesus está nos lembrando que novamente se espera e tem que aprofundar nele. 8. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Entendeu, mano? Mas todas essas coisas são princípios de aflições no mundo. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Você está entendendo, mano? Princípio de dores. Princípio de aflições. Mas não é o fim. Entendeu? Então vai cumprir, tem que cumprir a palavra. Antes de você ser salvo, você vai ser salvo a igreja, né? A igreja não sei, a igreja não é prática. Né? A igreja não é prática, a igreja não é denominação bonita. Entendeu? A igreja bem estruturada, linda por dentro, né? Entendeu? A igreja é o varão maior. Entendeu, Maria? Que está servindo Jesus, que se batizou, entregou sua vida a Jesus, está lutando pela sua salvação. Você e a igreja que vai ser salva. Paulo pregou em Atos 17, acho que é 35, não sei lá, que Deus na Bíblia em tempos feito por mão de homens e irmãos. Entendeu? Aí estamos certos. Nós estamos aqui na casa de oração. Você está honrando a Deus. Você orou, contou o testemunho, que
entendeu, né? Amém, Então Jesus. você adorou a Deus no templo, na casa de Glória oração. a Deus. Porque você pode procurar na Bíblia que Jesus, amadamente, quando ele chegou no templo, estava os homens campistas vendendo gato, vendendo porco, vendendo até boi, vendendo as coisas lá na porta da casa, dentro da casa do Senhor tinha comércio. Glória a Deus. Jesus chegou com um chicote, foi esse dia que Jesus se irou. Ele se irou, derrubou as mesas da casa do meu pai, na casa de roubada. Casa do meu pai não é casa de negócio. Casa do meu pai não é casa de salteadores, não. É casa de oração. Chamada para oração por todas as nações. E a casa do meu pai será chamada casa de oração por todas as nações. Então, se nós vamos aprofundar biblicamente uma profecia, todos os templos que reúnem o povo para orar, para cear, né? Tinha que ter a praga, casa de oração por todas as nações. Todos, tinha uma igreja só. Todos fazemos assembleia. Está aqui Deus e amor. Está aqui a palavra Deus e amor, assembleia, maracata, tudo aqui. O nome dessas igrejas aí, desse denominação, está tudo aqui na Bíblia. Né? Muitos são da igreja deles, fundou a igreja e colocou o nome dele na igreja. Aleluia, Jesus. Né? Aquele homem lá da Miranda saiu da igreja dele, da Assembleia, né? Dentro da Assembleia, de não sei o quê, ele abriu Deus e amor, dele na igreja. Glória a Deus. Deus revelou isso, então, sério. Então, ele está entendendo, não, igreja? Glória a Deus. Então, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escravizados para ir para os outros. Aos outros se aborrecerão. Então, muitas coisas vão acontecer, tem acontecido no meio evangélico, né? Entenderam, igreja? Então, se torna o nome do Senhor sendo profanado. E muitas traições, uns trairão o outro, uns serão aborrecidos. Se alguém fala de você, meu irmão, você fica sabendo, você vai ficar aborrecido. Se alguém fala do pastor, o pastor fica sabendo, ele vai ficar triste. Glória a Deus. Mas eu ajudei aquele irmão, ajudei aquela irmã, levei até, não só oração, levei até providência para ele de semente, agora está falando mal de mim, está aborrecendo o pastor, mas isso é movimento da palavra, está aborrecendo ele, mas ele vai ser salvo, porque ele está fazendo a obra de Deus. Versículo 11. E surgirão, Mateus 4, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas. Glória a Deus. Muitos falsos profetas surgirão. Cuidado, pode parecer no seu caminho, pode parecer no seu caminho falso profeta. Falando amigos estranhos que não podem do Senhor, que Glória a Deus Deus. falso profeta. Interessante, tem tantos anos pelo caminho Souza, em todo lugar que eu preguei, você já viu falando ministério? Não, o verdadeiro servo de Deus, pregador, profeta e a profetisa, que é, né? Ele vai falar a língua, vai falar o mesmo idioma que você falar. Porque se eu escuto a voz de Deus falar comigo no meu idioma, eu vou passar para você, que é de Deus, no seu idioma, português. E a Bíblia está sendo falada para nós através do português, nossa língua. Que entendeu, né? Aí, porque Deus é Deus. Glória a Deus. Está entendendo? Então está aqui, surgiram muitos falsos profetas, enganarão muitos. E está enganando até os crentes. Está enganando até os crentes, falsos profetas. Inventa campanha em algumas denominações aí. Ele pode alimentar que você tem que fazer a campanha do Salmo 23 e dar R$23, falso profeta. Jesus não ensinou isso não. Falso profeta entregando revelação nas redes sociais, R$121. Misericórdia, falsa profetisa. Jesus falou, você quer sua vitória, vai orar, espera o Senhor na tua mesa de graça, para que volta. Olha o falso profeta. Eu falei assim, eu orei uma pessoa aí que eu mostrou que a pessoa ia trocar de carro. A pessoa tinha um filho de pai há muitos anos. Aí a pessoa demonstrou ser um carro novo.
Não, aí o pai dela ligou lá de Brasília, mandou buscar a caminhonete. Aí eu contei a bênção lá na igreja que eu estava, terminação. Não, Deus cumpriu a revelação. Sabe o que o falso profeta ouviu? Nossa, a gente ter dado vocês 4 mil lá, a revelação foi de graça. Falso profeta, bate palma para lá. Tá vendo? Tá vendo? Jogazinho, ele achou. Nossa, você foi ver, não. Importante que Deus foi glorificar. E ela. Tá vendo? O profeta é assim. Ele quer tirar proveito das pessoas. Se Deus passou o mistério, seja cura, seja o que for. Tá vendo que a pessoa estava até olhando aqui para o povo, e Deus usou o papai, né? E mandou nos colocar em Brasília. Ficou com a caminhonete, com as coisas e o filho pai. Foi benção, né? Provou que Deus estava na vida dele, dela, né? Aí o nosso profeta fala, não. De que dá seus 4 mil reais, o cara tem dinheiro, não. A bênção foi de graça, cidadão. Interessante. Então a gente está falando, falso profeta, ele quer enganar você. Ele quer usar a palavra para enganar você, enganar mim. Mas se você medita na palavra, você não vai ser enganado, não, meu irmão. Você não vai ser enganado, não, porque pelo fruto você vai saber quem é quem. Pelo seu fruto vai saber se é Deus ou não é. Está entendendo? Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está vendo? Por se multiplicar a iniquidade, os problemas na igreja, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Entendeu? Ah, eu vi aquele irmão, salve a igreja, está bebendo. Eu vou ficar na igreja. Esfriou a terra, você tem que orar com o irmão, orar com a irmã. Entendeu? Ah, o irmão Márcio saiu, o Márcio está cheio da cachaça na miséria. Olha o irmão Márcio, por exemplo, né? Aí você vai sair da igreja e o irmão Márcio está dele, não, você vai orar com ele. Chega com essa palavra, vai orando. Glória a Deus. Aí não, eu vou me esfriar porque aquele pregador, aquela irmã, não pensa na igreja. Saiu da igreja, eu me corrompo. Eu não quero na igreja, esfriou a fé. Mas aquele que perseverar na igreja, até o fim, na presença de Deus, não vai perder sua bênção, não. Vai ser salvo, vai ser salvo. Só consiga multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a igreja vai esvaziando. O amor de muitos vai esfriando. E vê as coisas, mas sei o que, vê coisas estranhas, acontece uma coisa estranha na igreja, acontece muita coisa, o amor de mundo vai esfriando, porque o pecado virou câncer na igreja. Mas quem está vivo com Jesus vai olhar a sua vida, vai olhar para Jesus, vai olhar para a cruz, vai carregar a sua cruz, cada um carrega a sua cruz, bate mal para levar. Entendeu? Vamos ver, 14. Mateus 24, versículo 14. Muitos estão falando de Jesus está voltando. Dê um sinal no céu aí, Jesus está voltando. Dê um sinal no céu aí para Jesus está voltando. E Jesus está voltando. Não voltar para não, ninguém sabe o dia e a hora. Aleluia. Entendeu? Puxa aí falando na internet que o arrebatamento vai ser em setembro. Mentiroso. Mentiroso. Olha o bruxo falando mentira. Ei, satanista. Que o arrebatamento vai ser em julho. Glória a Deus. Misericórdia, mas aqui está falando na Bíblia que ninguém sabe o dia e a hora que Cristo vai vir. Mateus 24, 36. Ninguém sabe o dia e a hora, nem o filho, nem os anjos, somente o papai. Deus está no céu. Mas Jesus está voltando. Você ouviu voltando? Jesus vai voltar depois aqui, ó. Mateus 24, 14. Quem está entendendo? E esse evangelho será pregado, no reino será pregado, anunciado em todo o mundo, em testemunho às gentes. Então, virão fim. Glória a Deus. Pode acontecer a terceira guerra mundial. Se for Aleluia, Deus, Jesus. mas não é o fim. Não é o fim. Entendeu? O fim só vai vir depois que essa palavra for semeada. Aleluia, Todos Jesus. os lados santos na terra. Glória a Deus. Amém. Enquanto a palavra for pregada, os quatro, entendeu?
o fim não virá. Amém. O fim só vai vir. Por isso que foi falado aqui para mim e para você, anteriormente, que vai entendendo? Amém. Mateus 24, 6, que falou: ouvireis de guerra, rumores de guerra, Glória a Deus. olhai, não vos assusteis. Quem está entendendo? Não assusteis. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque isto tudo acontece, mas ainda não é o fim. Amém. Confirmado, aí não é o fim. O fim só vai vir depois que o Evangelho for pregado. Glória a Deus. Entendeu? Aleluia. O fim só vai vir depois que o Evangelho for pregado. É muita coisa, é muito trabalho. É muita alma que tem que ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. É aquilo que eu falei, Ivo. Eu falei, eu tenho a agenda lá, tira. Tentei procurar ela. Eu fui registrando em traduções de jardim, que eu pegava as rádios de outros países. Aí eles pediram, falando que tem país que fala 3 idiomas. Não tem nem a Bíblia traduzida. Para eles, vive trocando idioma. Povo lesguinho, pode pesquisar. Povo lesguinho na Índia, vive na montanha dos Calvos. Fala o idioma lesguinho, 3.000 línguas. Não foi traduzido a Bíblia, nem no Novo Testamento, nem no Velho. É um trabalho. Existe um povo também que é uma montanha no país irã. Eles vivem na montanha. Esse povo, agora eles estão conhecendo a palavra, mas eles não têm a Bíblia nem traduzida ainda Glória a Deus. no Aleluia. Velho Testamento. Aí o apresentador do rádio, da rádio, a equipe falou: vamos orar para Deus preparar evangelistas de lá mesmo, que falam a língua deles, para levar a palavra, porque só tinha 8 pessoas no país irã convertidas nessa montanha, recebendo a palavra, não tinha alguém pregando. Entendeu, velho? Então são do trabalho, gente. Então essa palavra que Deus colocou no meu coração, para a gente falar comigo e lembrar. Então tudo que você vê acontecer não muda nossos pés. Tudo tem acontecido. Entendeu, Maria? Amém, Jesus. Mas persevere na oração, persevere na presença de Deus. Glória Entendeu? a Deus. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, Jesus. Então tem que perseverar, só desse que acontece. Glória a Deus. Mesmo que eu veja coisa acontecer, como já vi coisa acontecer, poderia ver mais coisa acontecer, eu tenho que Glória perseverar. a Deus. Mas graças a Deus que Deus me avisa. Eu louvo a Deus que me avisa, mas Ele me avisa. Ele me Glória a avisa. Deus. Até se a minha atividade, até se alguém vai partir, Ele me avisa. Entendeu, meu querido? Amém, Jesus. Quem acreditar, acreditar. Quem não crê, glória a Deus. Mas Ele me avisou. Ele me avisou. Entendeu? Glória a Ele me Deus. avisou. Aí eu estou assim, vai comigo, né? Mas aí então, eu vou perseverar. Entendeu? Então você pode ver qualquer coisa acontecer. Ah, mas eu vou vender meu carro. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Vou juntar mais dinheiro e comprar melhor. Entendeu, Maria? Ele espera, né? Ah, eu fiquei desempregado, não, Deus abriu na porta para mim. Entendeu, Glória galera? a Deus. Mas a pessoa não pode ficar com falsidade na presença de Jesus, não. Não é? Como eu orei para eles, me incomodando no telefone, ora para mim, não sei o que, minha vida, não sei o que, minha vida quer ressuscitar, porque perdeu o emprego, pai entrevista chamada para ressuscitar, para fazer buscar até o cachorrinho, né? Lá na Flórida, o cara vai ressuscitar, está queimado, agora Deus abriu a porta de emprego para ela, então, graças a Deus, Deus te abençoou, como eu falei, nós estamos morando. Nós estávamos casados até cartomântica, mas Deus é bom, mas Deus é bom. Deus é bom. Não me engano. Então é isso, porque não persevera. A pessoa tem que perseverar. Cara. Deus vai dar vitória, tudo tem seu tempo. A porta certa vai abrir. Deus abriu a porta certa. Abriu a porta certa. Então, agora está reconhecendo, pediu perdão, que conversou demais, mas aquele que perseverar, ele não murmura. O varão não falou, não murmura, ele vai dando glória a Deus, ele vai orando,
vai buscando o Senhor, vem para a igreja, vem ouvir a palavra, vem louvar o Senhor, vem com oração, fica na presença de Deus, Glória, glória a porque Deus tem que Deus. ser adorado na tristeza, na alegria. Deus tem que ser adorado na igreja. Nós temos que tocar, nós adoramos a Ele, parte de nossa jornada. Essa palavra aqui para mim, Deus deixa essa palavra aqui para mim e para você. Amém, Maria? Amém. Então, o evangelho aqui. E esse evangelho será pregado. E esse evangelho do reino será anunciado. Todo mundo tem testemunho a gente, as pessoas que estão vendo. Então, filho. Então, se parecer um falso profeta aí, falando e chega a parar que vai ser o fim do mundo, é inteligente, ele é mentiroso. E a Bíblia está falando, o fim só vai vir depois que essa palavra ser semeada nos quatro da terra. Um exemplo para encerrar ele minha mente agora. Mateus 24, quem está entendendo mais dele? Mateus 24, primeiro. Então, depois que o Evangelho for pregado, sei que Jesus, por falar essa profecia, estava na caminhada, presente. Toda a Palestina, Israel, o caminho dos seus discípulos, na igreja. Aí apareceu um bom caminho, né? Falou, João, você ouve aí para expulsar o demônio no nosso nome, Jesus, no seu nome, fazer milagre. Jesus falou, se ele não fala mal de nós, ele não é do nosso meio, deixa ele fazer a vontade do Pai. Mas ele não faz isso. Então, João recebeu a palavra, foi fazer a vontade de Deus. Jesus falou, quem prega a minha palavra, expulsa o demônio e faz milagre de nome, quer dizer, o milagre acontece, e não fala mal de nós, não é contra nós, é por nós. Que lapada Jesus deu de homem, é perder o exemplo. E tem gente que vai pedir tudo para fazer obra. Tem pastor que vai pedir os irmãos para fazer obra. Tem presbítero por aí que quer pedir a irmã de fazer uma visita no seu esposo. Quer pedir o irmão de fazer uma visita no hospital. Como no caso aí de uma freira, a foi convidada a morar na casa da minha irmã, a criança era casa doente. O diabo falou assim, você não vai não. Você não vai lá, tudo trazer aqui, a minha vai morrer. Ele vai dar conta dessa criança. Porque se o freio estivesse lá, Deus ia usar ela, a criança ia ser curada. Tá de forma provável. Para concluir esse mistério de Mateus 24, 13, 14, que o fim só vai vir depois, que a palavra se entregar, vai encerrar. Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com vídeo para outro trombeta, os quais juntarão seus escolhidos, os escolhidos. Não vai ser a denominação de hoje. Vai ser a denominação XABFEJE, não sei o quê. Os seus escolhidos. Entendeu? Amém, Jesus. E nesses escolhidos que os anjos vão juntar, quem está entendendo? Que juntarão os seus escolhidos. No meio desses escolhidos está esse povo aqui, ó, lá em Mateus 24, 14. Os que ouviram a palavra, entregaram sua vida a Jesus, preocupou com a sessão. Então, juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade do céu. Aleluia, Jesus. Então, os anjos, no dia, ninguém sabe. Quando vai passar essa geração, quem sabe? No dia que Jesus vier nas nuvens, ele vai parar das nuvens. Os anjos vão descer e vai juntar os escolhidos. Os escolhidos que estiveram na terra e os escolhidos que já partiram, que vão ressuscitar. Entendeu, Maria? Então está aqui. E esses escolhidos são aqueles que ouviram essa palavra, receberam de bom grado, foram batizados, creu na sua salvação, fez a vontade de Deus. Entendeu? Então deixa a palavra aqui para mim, Deus deixando, para mim, para você. Mateus 24, 14. E este evangelho, este reino, será pregado. O fim virá depois que for pregado o evangelho.
Os quatro cantos da terra. Entendeu? Quem está entendendo essa palavra? Entendeu? Então, e esse evangelho também será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então, quem entendeu, quem tem ouvido, ouça, né? Quem entendeu, fica com a palavra. Fica com a palavra de Jesus. Fica atento para que ele te enganar. Entendeu, velho? Para que ele te enganar. Fica atento. Que o sol profeta é aqui. Cuidado. Porque às vezes, se for possível, eles enganariam as coisas, se fosse possível. Mas escolhido de oração, de meditação na Bíblia, de jejum, o falso profeta não engana não. Os escolhidos podem ir para correr. Eu recado para ele, que é o falso profeta, ele foge de você, porque ele está enganando, que vai revelar ele para o escolhido. Porque o escolhido não será enganado, porque conhece.